Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre literatura e uma aula muito importante e especial, que são as escritoras modernistas. Vamos lá? Eu escolhi para vocês uma linha aí cronológica acerca de algumas conquistas femininas das mulheres no Brasil durante de 1827 a 2006. Apesar de que esses dados eles precisam de alguma atualização dos anos seguintes, essas conquistas elas são importantes e nos levam a fazer uma reflexão acerca do papel da mulher na literatura, acerca da temática que a mulher traz nessa literatura, tá? E falando nisso, nesse papel da mulher, é importante a gente sempre relacionar a literatura com a história, quer dizer, qual é o nosso sistema de formação familiar. A gente sabe que a nossa formação vem de um patriarcalismo em que o homem ele assume a posição de provedor da família e a mulher vem depois e os filhos também. Então a gente tem aí, embora haja diversas críticas acerca de movimentos feministas ou de um exagero intencional acerca do papel da mulher na sociedade, ou que muitos critiquem e digam que as mulheres estão querendo inverter os papéis, é importante a gente fazer essas ressalvas para que a gente compreenda como essa literatura se forma, quer dizer, como a mulher começou a escrever, qual a intenção da mulher ao escrever. Então eu adianto para vocês que não foi de forma tão imediata, quer dizer, foi um processo longo e detalhado, em que em alguns momentos as mulheres tiveram que assumir nomes pseudônimos masculinos e aí para posteriormente serem reconhecidas de acordo com a produção delas, mesmo sendo mulheres. Falando nisso, também a gente pode remeter à questão do processo de acesso à educação no Brasil e diversas outras temáticas que poderiam ser abordadas nessa aula, tá? Então vamos dar enfoque, assim, uma passada rápida para que a gente foque na literatura mesmo, que é o foco da nossa aula. Então eu trouxe aí, de 1827, que é a primeira lei sobre a educação das mulheres. No caso, permite que as mulheres elas frequentem as escolas elementares. Então aí a gente já tem o acesso da mulher na educação, que é a porta de entrada aí para a escrita, né, para a formação das escritoras. Em 1879 a gente tem a autorização do governo para estudar em instituição de ensino superior, quer dizer, as mulheres têm o direito agora de cursar um nível superior. Em 1932, a gente tem o direito ao voto, então as mulheres elas começam a ter um papel importante na cidadania, na função como cidadã brasileira. Em 1985, a gente tem a primeira delegacia de atendimento especializado à mulher, e aí é relacionado à violência doméstica e outras aí. Em 1987, a gente tem a criação do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, do Rio de Janeiro, que é é muito importante, é um marco, é a partir daí que a gente tem diversos outros desenvolvimentos em outros estados. A gente tem em 1988, as mulheres garantem igualdade a direitos e obrigações entre homens e mulheres perante a lei. Isso aí é garantido na Constituição Brasileira de 1988, que encontra-se em vigor até hoje, até os dias atuais. E em 2006, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é sancionada, no caso, acerca do rigor das punições, das agressões que são sofridas pelas mulheres, né? Que elas passam por esse processo de segregação. E onde entram as escritoras? As escritoras, elas começam, então, a ter um lugar de fala na sociedade. Então, observa que o processo ele é longo, ele é demorado nessa perspectiva de garantia de direitos, de mudança de comportamento. Por quê?
Porque quando a gente fala de lei, por exemplo, que foi o que apareceu aí em alguns períodos de tempo, é importante a gente entender que a sociedade ela muda primeiro para depois a lei mudar. Então, assim, a sociedade ela precisou entender que a mulher também escrevia para que as primeiras escritoras pudessem, então, aparecer, despontar, então, ter uma produção que é reconhecida, que inclusive as temáticas são de extrema importância. E aí, eu trouxe para vocês duas escritoras que são reconhecidas nacionalmente e mundialmente pelas produções delas. Eu trouxe a Lígia Fagundes Telles e depois uma outra escritora que vocês vão amar. Mas falando da Lígia Fagundes Telles, ela foi premiada com o Prêmio Camões em 2005 e também é membro da Academia Paulista de Letras desde 1982 e da Academia Brasileira de Letras desde 1985 e da Academia das Ciências de Lisboa desde 1987. Então aí nós temos a imagem da escritora aí no início do slide. Eu trouxe, as principais produções dela são nos contos. A gente tem o Porão e Sobrado, Antes do Baile Verde, Seminário dos Ratos, Mistérios, Invenção e Memórias. Essas são as principais obras. O que é interessante que se deve observar acerca da produção dessa escritora é que ela traz aí um conto, uma produção, um romance mais, como eu poderia dizer, ele é mais intimista, quer dizer, ele é mais psicológico, trata dos sentimentos, das emoções aí dos personagens, que são bem detalhados, tá? E aí, falando em romances, eu trouxe uma lista de romances que foram publicados por ela e que também são reconhecidos. Dos 4 listados aí, As Meninas, que aparece no terceiro tópico, é mais reconhecida. E aí a gente tem Ciranda de Pedra, Verão no Aquário e As Horas Nuas. As Meninas, ela teve adaptação para o cinema, tá bom? A outra escritora é a Clarice Lispector. A gente vê uma certa movimentação, para você que tem rede social, em alguns aplicativos de vídeos, enfim, de vídeos curtos. Você observa a Clarice aparecendo, porque a última entrevista que ela deu foi um pouco polêmica e gerou uma certa discussão acerca do estado emocional e tal, de saúde da escritora, o que não tira em momento algum a sua genialidade, a sua produção escrita. Então, há uma certa comparação na rede social, transtorno de bipolaridade ou outras coisas, mas assim, o que é mais importante da Clarice a gente não vê retratando, que é disso que nós vamos tratar agora, tá? E aí uma informação é que a Clarice ela não era brasileira, quer dizer, ela não nasceu no Brasil. Ela foi depois reconhecida naturalizada brasileira. Ela chega ao Brasil com 2 meses de vida. E aí esse não é o nome original dela, é usado no Brasil para esconder aí a identidade dela, tá? Então ela é uma das escritoras mais destacadas aí do modernismo brasileiro, da chamada geração de 45. Então ela tem diversos prêmios, dentre eles o prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal e o prêmio Graça Aram. Eu trouxe para vocês, eu acredito que em aulas anteriores eu já devo ter falado, A Hora da Estrela, que é a última obra produzida pela Clarice. E A Hora da Estrela é uma obra extremamente interessante porque ela traz a Macabea, que é a protagonista, que ela sai do interior para ganhar vida nos centros urbanos. Então, quando a gente fala da Clarice, a produção literária dela tem como cenário ali os centros urbanos. Então, mostra toda a história da Clarice. Eu não sei dizer se a palavra desgraça é adequada para essa situação, mas o que é interessante é que a situação em que a protagonista está inserida é um tanto quanto
muito difícil e é a partir daí que se desenvolve a narrativa. A gente tem adaptação para o cinema, eu assisti, então é interessante, é importante que vocês deem uma olhada. E aí, o que é bom se pontuar acerca das duas autoras, das duas escritoras, é que a gente tem como protagonista figuras, eita, dicção da professora, figuras femininas. Então a gente tem as mulheres no centro da narrativa e aí a descrição dessas mulheres, ela acontece de forma intimista, mostrando sentimentos, as emoções e tudo que relaciona ao mundo feminino até então não tão abordado, não tão detalhado. Eu trouxe essa imagem, lá e vai a professora, lá e vem ela. A Clarice Lispector, ela, como eu disse para vocês, ela deu uma entrevista antes da sua morte. E aí a gente tem a imagem da Luísa. Por quê? Porque ela, assim, quando a Luísa fez o clipe, disse que a música e o clipe foi baseado na entrevista, a música Penhasco, tá? Há quem diga que, misericórdia, pelo amor de Deus, que é um tanto quanto desrespeitoso, não por querer criticar artista, nem tampouco isso, até porque as duas são figuras importantíssimas para quando a gente fala de figura feminina, não é? Mas há uma crítica e depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha acerca dessa matéria, é importante, tá? E aí eu trouxe um trecho para vocês da entrevista da Clarice acerca do fazer literário dela, do processo de escrita, como ela escreve, porque ela escreve. Eu acho interessante mostrar para vocês. Uma rara entrevista de Clarice Lispector, concedida em 1977 ao repórter Júlio Lenner, da TV Cultura. Depois de gravada, Clarice pediu que a entrevista só fosse divulgada após a sua morte, que foi respeitada. Foi ao ar 10 meses depois. Clarice morreu em dezembro de 1977, aos 57 anos. E aí esse trecho aí é bem interessante. Ela diz assim: "Eu não sou uma profissional. Eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar sendo amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever, ou então como outro em relação ao outro. Agora eu faço questão de não ser uma profissional para manter a minha liberdade." Então a gente observa aí que o ato de escrever da Clarice é autêntico e genuíno, quer dizer, ela não escreve por obrigação, por necessidade. Ela escreve por prazer, por deleite, e é isso uma das coisas mais impressionantes que eu acho da literatura e que é importante que a gente observe, não é? Lembrando que a literatura, ela tem como principal objetivo despertar sentimentos, emoções aí no leitor, levar a uma reflexão, a mudança de pensamento e outras questões, tá? Eu trouxe para vocês essa questão do Enem de 2018, da segunda aplicação. O texto é um pouco longo, mas tenham paciência. Quando a gente fala de Enem, pessoal, quando nós falamos de Enem, os textos eles são longos e muitos candidatos reclamam porque eles tendem a ser cansativos e que é mais difícil a resolução. Mas quando nós falamos de literatura, é isso, tá? Então o texto é um pouquinho longo, mas é tranquilo, é legal. Fica comigo. Vamos lá. Ela parecia pedir socorro contra o que, de algum modo, involuntariamente dissera. E ele, com os olhos miúdos, quis que ela não fugisse e falou: "Repita o que você disse, Lore." "Não sei mais." "Mas eu sei, eu vou saber sempre. Você literalmente disse: um dia será o mundo com a sua impersonalidade soberba, versus a minha extrema individualidade de pessoa, mas seremos um só." Sim. Lore estava suavemente espantada. Então isso era a felicidade. De início se sentiu vazia. Depois seus olhos ficaram úmidos. Era a felicidade. Mas como sou mortal, como o amor pelo mundo me transcende. O amor pela vida mortal a assassinava docemente aos poucos.
E o que é que eu faço? Que faço da felicidade? Que faço dessa paz estranha e aguda que já está começando a me doer como uma angústia, como um grande silêncio de espaços? A quem dou a minha felicidade, já que está começando a me rasgar um pouco e me assusta? Não, não quero ser feliz. Prefiro a mediocridade. Há milhares de pessoas que não têm coragem de, pelo menos, prolongar-se um pouco mais nessa coisa desconhecida, que é sentir-se feliz, e preferem a mediocridade. Ela se despediu de Ulisses, quase correndo. Ele era o perigo. Clarice Lispector, Uma Aprendiz, ou O Livro dos Prazeres. Lindo texto, não é? Vamos à nossa questão. A obra de Clarice Lispector alcança forte expressividade em razão de determinadas soluções narrativas. No fragmento, o processo que leva a essa expressividade fundamenta-se no letra A, desencontro estabelecido no diálogo do par amoroso. Letra B, afastamento da voz narrativa em relação aos dramas existenciais. A gente tem aí um drama existencial. Por quê? Porque a personagem, ela começa a questionar o fato da felicidade dela. Então, a gente não tem esse afastamento, a gente tem essa aproximação, tá? Letra C, exercício de análise filosófica conduzido pelo narrador. Na verdade, a gente tem, de certa forma, uma filosofia aí, mas não é um exercício de análise conduzido pelo narrador, levando em consideração a participação da personagem aí na narrativa. Letra D. Discurso fragmentado como reflexo de traumas psicológicos. Não seria essa, não é um discurso fragmentado. E aí a gente não observa se tem traumas psicológicos, a gente não pode dizer isso com apenas um trecho. E letra E ou E, registro do processo de autoconhecimento da personagem. Essa aqui é a nossa assertiva, quer dizer, ela ainda está nesse processo de autoconhecimento, de como ela se enxerga, de como ela se vê, tá? E aí, pessoal, é importante a gente lembrar e aí frisar que eu falei anteriormente, lá no início da aula, se você está esperto, você vai lembrar que quando nós falamos das duas escritoras, da Clarice e da Lígia, a gente tem uma característica específica que é comum às duas, tá? Elas mostram a figura feminina, a personagem feminina, trazendo um romance aí, uma produção intimista, uma produção em que eu mostro o sentimento, assim, as minúcias relacionadas a essas personagens. E aí, o que é interessante também de se observar nessa produção é que a maioria dos temas ali abordados, apesar de serem não antigos quando a gente se fala de literatura, mas bem modernos, afinal são obras modernistas, a gente tem aí uma produção, como eu poderia dizer, uma produção mais universal, quer dizer, que os temas são atuais. Eu consigo trazer aquela produção que foi escrita há, sei lá, 10, 20 ou 30 anos, para os dias atuais e elas servem perfeitamente, elas levam a uma perfeitamente, uma vez que o leitor, ele se familiariza, ele se acha ali dentro daquela produção, tá? Então, pessoal, por hoje é só, a nossa aula fica por aqui. Se você quer conhecer mais sobre outras escritoras modernistas, já mencionadas em aulas anteriores, acesse a nossa plataforma, assiste o vídeo, pausa, anota aí direitinho, tá bom? Até a próxima!